Olá, saudações a quem nos acompanha, bem-vindos a mais um encontro aqui no Diário SA. Olá, um prazer estar aqui novamente. Hoje a nossa análise é sobre o relatório gerencial de julho de 2025 do SNAG11. É um fiagro que muita gente aqui acompanha de perto. Sim, o SNAG11 é bastante popular e julho foi um mês bem movimentado, né? Com certeza, tivemos tensões comerciais, Selic lá em cima. A pergunta é, como o fundo navegou nesse mar agitado? Exato, é isso que a gente vai tentar entender hoje. Vamos investigar os destaques do mês, o cenário macro que, bom, pressionou os mercados, né? Uhum. Ver a interpretação do gestor sobre as tarifas americanas, que foi um ponto-chave, e, claro, olhar a performance e a alocação da carteira. Perfeito. Vamos destrinchar esses pontos. Só para dar um gostinho, o fundo manteve a distribuição lá no 0,11 por cota, Importante isso. superou os 114.500 cotistas e o patrimônio líquido continua forte, 626,7 milhões de reais. Números robustos. Ok, vamos mergulhar nesses dados então. Vamos lá. Começando pelos pontos positivos de julho, o relatório já abre com uma notícia boa. A carteira continua 100% adimplente. Olha, isso é fundamental. Nenhuma inadimplência. Todos os devedores em dia, sem sinais de alerta, assim, de curto prazo. Isso já é um alívio, né? Sem dúvida. Num cenário de juros altos e incerteza, manter a inadimplência zerada é um feito e tanto. Sugere boa seleção de crédito? E boas garantias também, imagino. Provavelmente. E o fundo também comemorou um marco importante. Passou dos 114.500 cotistas. Sim, mais um sinal positivo. Mostra que, apesar do cenário, o interesse pelo ativo continua, né? O pessoal continua apostando no agro, parece. É um sinal de confiança do mercado, tanto no fundo quanto no setor, mesmo em momentos, digamos, mais turbulentos. E falando em retorno para o investidor, a distribuição foi mantida, 0,11 por cota, Isso mesmo? o que dá um dividend yield anualizado de quase 14,5% sobre a cota de julho. É um rendimento interessante. Bem interessante, considerando o ambiente. E tem mais, né? O fundo acumulou 0,084 por cota de lucro não distribuído, uma reservinha. Essa reserva é importante, né? Dá uma segurança. Exato. Indica a capacidade de manter as distribuições ou absorver algum impacto sem mexer no rendimento logo de cara. Certo. E teve um movimento estratégico na carteira também. O gestor vendeu mais 1 milhão do CRA Boa Safra. Ah, sim. Essa venda já vinha acontecendo, né? Isso, faz parte de uma venda maior recente, 3,6 milhões no total. A justificativa é buscar liquidez para novas alocações, diversificar. E gerar valor, claro. Faz sentido essa gestão ativa. Vamos falar mais desse CRA Boa Safra depois. Ele é bem relevante na carteira. Com certeza. Mas essa gestão ativa aconteceu num contexto bem desafiador, né? O relatório de julho até usou uma frase forte para o cenário macro. Sim. Quando falta direção, sobra volatilidade. Bem marcante. Citam até o Henrique Meirelles sobre a falta de clareza e confiança gerando essa instabilidade toda. E o que mais marcou essa volatilidade em julho? Olhando para o cenário global e aqui para o Brasil. Olha, o grande gatilho externo foram as tensões comerciais com os Estados Unidos, o anúncio de aumento de tarifas sobre vários países. E para o Brasil, a ameaça foi de 50% sobre tudo, né? Isso assustou. Exatamente. Vigência a partir de agosto. Isso causou um estresse enorme no mercado. Bolsa caiu, dólar disparou no fim de julho. Mas depois veio uma lista de exceções, não foi? Sim, veio uma lista com 694 produtos que teriam uma tarifa de só 10%. Isso aliviou um pouco, mas a incerteza inicial e o clima hostil já tinham feito estrago na confiança. Quer dizer, mesmo as exceções cobrindo uns 40% do que a gente exporta para os Estados Unidos. O susto foi grande, e setores importantes como aeronáutica, celulose e energia ficaram nesses 10%, o que foi um alívio para eles. Mas outros ficaram de fora, né? Sim, como carne bovina e, crucialmente para o SNAG11, o café. Pelo menos no começo. As negociações Brasil-EUA continuam, mas o clima ainda é de cautela. Entendi. E a economia americana, como estava? Porque isso mexe com tudo, né? A economia lá mostrou uma inflação ainda persistente.
sabe? Não explosiva, mas chata. E o mercado de trabalho continuava forte. E o Fed, o banco central deles? Então, por causa disso, o Fed manteve os juros altos lá na faixa de 4,25% a 4,50% e sinalizou que corte mesmo só mais para o fim do ano, talvez dezembro. Postura mais dura, o tal do hawkish. Exato. E isso não ajuda muito os mercados emergentes como o nosso, né? Tira o apetite por risco. E aqui dentro, além das tarifas, o que mais pegou? Bom, aqui tivemos nossas próprias fontes de ruído, né? Discussão sobre mudança no IOF, a questão dos precatórios, tudo isso gerou uma percepção de instabilidade fiscal. Mais incerteza na conta. Pois é. E nesse cenário todo, veio o Copom, nosso Banco Central, e decidiu manter a Selic em 15% ao ano. Era esperado, mas o recado foi duro, né? Sim, o comunicado manteve um tom bem hawkish, como você disse. Eles admitem que o juro alto está começando a frear a economia, mas a inflação corrente ainda está alta, as expectativas para o futuro pioraram e o risco fiscal continua na mesa. Motivos para manter o juro apertado. E a previsão é que fique assim por um bom tempo. A expectativa geral do mercado, e a nossa também, é que a Selic só comece a cair lá para março de 2026. Ou seja, 15% durante todo 2025. Uau! Selic alta por mais tempo, incerteza fiscal, tensão comercial. Esse é o pano de fundo para a análise do gestor do SNAG 11 sobre as tarifas. Certo? Perfeitamente. O gestor dedicou uma parte importante da carta do mês para analisar justamente isso, como as tarifas, mesmo com as exceções, poderiam afetar os setores do fundo. E qual foi a leitura dele? Como o SNAG 11 se sai nessa foto? Ele analisou setor por setor. Para soja e milho, que são importantes via CRA Boa Safra, Sim. o impacto direto das tarifas é limitado. Por quê? Porque os Estados Unidos não compram muito grão da gente. Ah, entendi. O risco não é direto. Exato, o risco é mais indireto. Se a China, por exemplo, começar a comprar mais soja dos Estados Unidos por causa da guerra comercial, aí pode sobrar produto brasileiro no mercado e afetar os preços. É algo para ficar de olho, mas não um golpe direto das tarifas americanas. Faz sentido, é uma dinâmica global, né? Isso. E para leite e derivados? Aí o impacto é considerado praticamente nulo. O Brasil importa mais do que exporta leite, então tarifa de exportação não mexe muito. Ok, tranquilo nesse ponto. Agora, a coisa muda de figura para o café. O café ficou fora da lista de exceções de 10%, né? E os Estados Unidos são um mercado gigante pra gente. Gigante, principal destino do nosso café. Quase 17% das exportações em 2024 foram para lá. Uma tarifa de 50% deixaria nosso café inviável nos Estados Unidos. E qual o risco disso, segundo o gestor? O risco é o preço subir muito lá, o consumo americano cair e isso derrubar a demanda e os preços internacionais. Aí pressiona a margem do produtor aqui no Brasil. Complicado. Mas tem alguma luz no fim do túnel para o café? Tem uma esperança. Houve sinalizações do governo americano de que o café poderia entrar em futuras listas de isenção ou ter alguma negociação. Mas, por enquanto, é o setor da carteira mais na berlinda. Entendi. E o gestor comparou essa situação com outros setores do agro que foram mais atingidos, né? Sim, para dar a dimensão do problema para o Brasil. Ele citou madeira, carnes bovinas, pescados. Setores que dependem muito dos Estados Unidos e não tiveram alívio. Esses estão enfrentando um cenário bem difícil. Então a conclusão do gestor foi que o choque é forte para o Brasil, mas... Mas os setores mais vulneráveis não estão na carteira do SNG 11. Para o café, tem risco, mas chance de revisão. Para soja, milho e leite, o impacto direto é limitado. A carteira, na visão dele, ficou resiliente a esse choque específico. Essa análise de resiliência é chave. E como isso aparece nos números de performance e na alocação do fundo em julho? Vamos conectar os pontos? Os indicadores de julho mostram essa resiliência. A distribuição de 11 centavos por cota que falamos, com aquele yield anualizado de 14,5%. E a inadimplência zero, que já comentamos. Fundamental. O fundo fechou o mês com PL de 626,7 milhões e quase 115 mil cotistas. E tem um indicador interessante. Preço sobre valor patrimonial, o PVP. Estava em 0,93. Exato.
A cota na bolsa, 9,64, estava mais barata que o valor patrimonial, 10,32. O que isso significa na prática? Um desconto. Sim, um desconto de 7%. Pode ser pessimismo do mercado, mas para alguns pode ser chance de comprar os ativos do fundo com desconto. Entendido. E a carteira em si? Onde o dinheiro está alocado? A maior parte, 86,2%, está em CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio, títulos de dívida do setor. Ok. Depois tem 8,1% em imóveis rurais, que são alugados, e um pouquinho em cotas de outros fiagros e caixa. E esses CRAs rendem o quê? CDI, IPCA? Isso é crucial com a Selic a 15%? Muito importante. A vasta maioria, 92,3% da carteira, está indexada ao CDI, ou seja, acompanha a Selic. Ah, então com a Selic alta, o rendimento tende a subir junto? Exatamente. Isso ajuda a explicar a manutenção dos rendimentos. Os 8,1% restantes são os imóveis, indexados ao IPCA. E os setores e o risco? Você mencionou o CRA Boa Safra. Sim. O setor com maior peso é revendas produtores, com 63,1%. E aqui entra o CRA pulverizado Boa Safra, que sozinho é 54,4% do PL do fundo. Opa, peraí. 54% num único CRA? Isso não é uma concentração de risco muito alta? Essa é a pergunta-chave. E o relatório explica. Sim, a concentração nominal no emissor Boa Safra é alta, mas a estrutura desse CRA é pulverizada. Pulverizada? Como assim? Significa que o risco de crédito não está na Boa Safra em si, mas sim distribuído entre centenas de produtores rurais que são clientes dela e deram seus recebíveis como garantia. O risco está espalhado. Ah, entendi. O risco final está nos produtores. Isso. Além disso, o relatório usa uma metodologia da Serasa Experian, o AgroScore, para medir a probabilidade de inadimplência, PD, desses produtores. E o que esse AgroScore mostrou? Mostrou que a grande maioria do dinheiro está alocada em produtores com baixa probabilidade de dar calote. No gráfico, mais de 80%, talvez 90%, estão nas faixas de menor risco. Então, a pulverização e a qualidade de crédito desses produtores mitigam o risco da concentração nominal? Essa é a tese da gestão. E, bom, até agora a inadimplência zero reforça isso, mas, sem dúvida, é o principal ponto para ficar de olho. Entendido. Faz mais sentido agora. E depois desse CRA gigante, quais são os outros ativos relevantes? Depois dele vem o CRA Cultura, 8,7%, o CRA Ruiz Coffees, ligado ao café, também 8,7%, CRA Leitíssimo, 6,6%, um imóvel rural em Sorriso, no Mato Grosso, 6,1%, CRA Chu, 5,4%. Tem bastante coisa, na verdade. Quantos devedores no total? São 264 devedores diferentes. A concentração média por devedor é bem baixa, 0,34%. Parece uma estrutura bem pensada, apesar da concentração aparente no Boa Safra, e que até agora funcionou. Exato. Fazendo um balanço de julho, o SNAG11 realmente mostrou resiliência num mês complicado. Manteve a inadimplência zero, a distribuição alta, o número de cotistas crescendo. E a gestão, segundo a análise dela, conseguiu isolar o fundo dos piores impactos diretos das tarifas americanas. Isso, focando em setores menos afetados ou com riscos indiretos e contando com a estrutura da carteira, né? Forte em CDI, crédito pulverizado. Mas, claro, o cenário não ficou fácil de repente. Continua desafiador, imagino. Com certeza. Olhando para frente, ficam algumas perguntas no ar, né? Pra gente acompanhar. Quais, por exemplo? Bom, como essa Selic persistente em 15% e as incertezas fiscais vão continuar afetando o crédito para o agro? O custo para captar, a disposição para tomar risco. Certo. E os próximos passos do gestor? Isso. Com a liquidez que ele levantou vendendo parte do CRA Boa Safra, para onde vai esse dinheiro? Quais as novas alocações para manter o rendimento e a segurança? E as tarifas? Mesmo com impacto direto limitado, tem algo mais sutil para observar? Tem sim. Mesmo que soja e milho não sofram diretamente, como as negociações EU-Brasil-China
podem acabar afetando indiretamente os preços e a demanda desses grãos. Afinal, é a maior exposição do fundo via Boa Safra. Excelentes pontos. Mostra que a análise não para nos números do mês, né? Tem que olhar o contexto todo. Exatamente. E se o pessoal que nos ouve gostou dessa análise detalhada e quer continuar acompanhando o SNAG11 e outros destaques do mercado, fica o convite. Clique em seguir aí no seu aplicativo de podcasts favorito. Assim não perde os próximos encontros aqui no Diário SA. Isso aí. Este foi mais um episódio do Diário SA, um espaço criado por Clayton. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Até a próxima!